Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho uma proposta aqui para vocês. Eu quero falar sobre o método de estudo de texto. Como é que é esse método de estudo de texto? Eu fiz uma contextualização aqui em cima da lição dos adultos, tá? Da data de 18/4, a lição número 3 da CPAD, que tem por título Dons de Revelação. Mas para você que está assistindo esse vídeo, não significa que só dá para trabalhar nesse modelo aqui desse plano de aula com uma proposta se você trabalha com a CPAD nessa classe. Porque o que é que eu apresento para vocês? Se eu trago um modelo de plano de aula, é porque você é capaz de aplicar isso daqui e se inspirar de forma que você consiga fazer com qualquer outro tema, com qualquer outra classe mais próxima aqui, tá? Do que a gente está tratando. Então, vamos lá. Quais são os objetivos? Esse é o modelo de plano de aula que eu sempre recomendo aí que vocês façam. E os objetivos? O objetivo geral. Expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então, ao final da aula, o seu aluno precisa ser capaz de falar sobre esses dons. São 3 dons que a lição vai tratar: o dom da sabedoria, o dom da ciência e o dom de discernir espíritos. Lembrando sempre que o verbo está relacionado a uma operação mental que seu aluno precisa fazer. Os específicos: conceituar o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento de espíritos. Uma outra coisa que eu quero lembrar, esse vídeo aqui tá indo para o Instagram, tá indo para o YouTube, para alguns grupos do WhatsApp. Se você quiser ter acesso, tá, a esse material aqui em Word, para que você consiga fazer reprodução, impressão e fazer as adaptações aí para a tua aula, é só você fazer parte do nosso grupo do do nosso grupo de WhatsApp, que é o EBD Passo a Passo. E como é que você faz para ter acesso? É só ir no Instagram do EBD Passo a Passo, clica no link da bio e tem lá o WhatsApp, grupo de WhatsApp. Você entra para o nosso grupo e consegue ter acesso aí a materiais exclusivos para professores e coordenadores da Escola Bíblica Dominical. Bom, passamos aqui os objetivos e é importante que você entenda que o objetivo é o olhar central, é o foco do professor para as atividades que ele vai escolher, para a seleção que ele vai fazer, para que tudo seja aí assertivo e bem direcionado para alcançar esses elementos aí que seu aluno precisa aprender até o final da aula, certinho? Que recursos aqui vocês vão precisar para essa aula? A folha da atividade impressa para cada aluno. Se você não puder imprimir, gente, também não tem problema. Você pode colocar essas perguntas em um cartaz e seu aluno responder numa folha de ofício. Você pode falar oralmente, né, a pergunta e seu aluno responder na folha de ofício. Não necessariamente precisa ser impresso. Se puder imprimir, bem, tá? Mas se não puder, dá certo também. Aí vocês vão ver do que eu tô falando. Lápis e borracha para cada aluno, um papel métrico para você fazer o cartaz que eu vou explicar, folha de ofício, cartolina, fita crepe, eu sempre falo que é aquela da fralda de bebê para você não danificar a pintura da parede aí da tua igreja, e pincel para escrever na cartolina e no papel métrico. O momento da abertura, tá? Dedique aí 5 minutos para esse momento. Acolha seus alunos, cumprimente afetuosamente, mesmo não podendo tocar neles nesse momento, mas pela palavra a gente consegue ser afetuoso, pelo olhar. E você vai receber esse seu aluno, vai apresentar quem são os visitantes, aniversariantes da semana, perguntar como é que foi a semana deles, né? Se alguém tem alguma bênção para contar, e ali de forma rápida você fazer essa acolhida. Lembrando, é um momento de quebra-gelo, não entra direto na lição. E dessa forma você se aproxima mais do seu estudante e ele aprende muito mais, porque a gente sempre fala na educação que a afetividade é extremamente importante para a aprendizagem dos alunos, ok? Depois que você faz a abertura, você vai agora para a introdução. Dedique aí cerca de 10 minutos nessa introdução. A própria lição, ela já traz um quadro, que é esse quadro aí que eu fiz um recorte para vocês. E ela traz para que você apresente. Como eu sempre falo que aluno aprende através do mão na massa, ele aprende construindo. Então, ao invés de você levar pronto, o que você leva? Leva uma tabela dessa daqui, ó. Então, na tabela vai ser o título Classificação Geral dos Dons, de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, e separa
a coluna de dons de revelação, de dons de poder e dons de elocução. Então, nessa passagem bíblica, vai trazer 9 dons. E aí, essas palavras dos dons que já estão aqui, ó, que a lição traz, palavra de sabedoria, do conhecimento, discernimento de espírito e as outras, você vai escrever em tiras de cartolina. E aí, o que você faz? Que é a descrição que está aqui nesse textinho. Coloca sobre uma mesa, né, de apoio que você tenha. Embaralhe essas palavras, que representam aí os dons. E você vai chamar 3 alunos, 2 alunos na frente e vai pedir ali que de forma colaborativa eles encaixem essas palavras nesse quadro aqui. E depois que eles encaixarem, aí você pergunta para a classe, e aí, tá tudo bem? Vocês trocariam alguma de lugar? E sem fazer muita explicação. Depois que eles responderem que montarem o quadro do jeito deles, aí você vai trazer agora a correção. Esse é o quadro que deve ficar, e você vai dizer que o foco da aula é falar sobre a primeira coluna, que são os dons de revelação, que a lição vai focar aí nesses 3 dons, certinho? Então aqui você vence o momento da introdução da tua aula. Vamos agora para exploração, aplicação e atividade prática. É o tempo aí que você dedica cerca de 50 minutos a 1 hora, tá? Para esse momento. O que você pode fazer? Você vai entregar para cada aluno a atividade impressa, que está logo aqui abaixo que eu vou falar, e uma caneta, que foi isso que eu falei. São perguntas para estudo do texto. Essa metodologia eu intitulei aí de estudo do texto. Então, são perguntas que você vai direcionar para que seu estudante aí participe ativamente da tua aula. Mas se não der para você imprimir, como eu estou dizendo, não tem problema. Ou você coloca isso em um cartaz e deixa lá exposto, e aí eles olham para o cartaz e vão respondendo na folha de ofício. Você pode também, como eu falei, falar oralmente, aí eles entendem a sua pergunta e vão respondendo. Agora tem toda uma condução, tá? Que está explicada aqui detalhadamente nesse material que eu vou explicar para vocês. Primeiro, estipule um tempo para que eles respondam as perguntas referente a cada tópico separadamente. Não é para eles saírem respondendo tudo de uma vez, não. Você vai dizer o seguinte, olha, agora cada um vai ler individualmente o tópico 1 da sua lição. É importante que os alunos tenham lição, é hora de incentivar a compra da lição. É um valor tão barato, né, para 3 meses aí de estudo. E vai percebendo, irmãos ali que não tenham condições, de que forma você também mobiliza ali a sua congregação para dar lição para quem não tem condições. Ou quem está com celular, gente, tem como pegar o material em PDF e dessa forma você ir conseguindo trabalhar. Para quem não tem nenhum desses 2 recursos, o que eu sugiro? Peça que eles respondam de acordo com o que eles entenderem, tá? Com o que a gente chama de conhecimento prévio. Com que eles vêm de conhecimento com relação àquela pergunta, que eles respondam do jeito deles, que durante a aula você vai ali auxiliando eles, tá bom? E aí você pediu que eles lessem o tópico 1 e que eles respondam as perguntas somente referente ao tópico 1, tá certo? Segundo, peça que um ou mais aluno que tenha respondido de forma diferente desse primeiro, que leiam as respostas. O que isso quer dizer? Pede para um deles ler. E aí diz assim, gente, alguém colocou diferente, tá? Ou colocou próximo disso daqui, quer ler também a sua, que aí 1, 2 ou 3 leem, porque não vai dar para todo mundo ler. Mas aí pelo menos eles já foram ativos, foram na lição, pesquisaram, elaboraram sua resposta, construíram a resposta, colocaram no material, e aí você já tem todo um processo mental ali sendo elaborado, e eles não ficam passivos só ouvindo o professor. Pronto? Você já deu tempo, eles leram, responderam, compartilharam as respostas. Agora você vai verificar, diante das respostas que eles deram, o que está faltando você falar daquele tópico? É hora agora de você, enquanto mediador do processo, aprofundar. Então você vai explicar mais um pouco e venceu o tópico 1, agora você vai para o tópico 2, faz a mesma sequência e depois vai para o tópico 3, tá? Eu coloquei sua observação, a atividade a ser impressa está logo abaixo. Então, quer ter acesso a esse material? Entra no nosso grupo do WhatsApp, clicando no link da bio do Instagram. O Instagram é o EBD Passo a Passo. Na conclusão, eu geralmente peço que vocês deixem 10 minutos. O que você pode fazer, gente? Vocês podem construir um cartaz com papel metro com o título Quadro das Descobertas.
Olha só, dá para você aplicar aqui em qualquer aula, em qualquer classe. Aí você vai distribuir tiras de cartolina, tá? Para cada aluno e vai solicitar que eles escrevam de forma individual um conhecimento novo que eles aprenderam nessa lição, algo que eles não sabiam, tá? E cola no cartaz. Olha só que riqueza. À medida que cada um for ali colocando o conhecimento que eles aprenderam, vão colando nesse cartaz, você vai lendo as respostas e assim você consegue recapitular e concluir sua lição e observar, tá? Se aqueles 3 pontos lá do objetivo específico foram alcançados e dessa forma construindo aí o objetivo geral. Bom, como que seria essa atividade que eu chamei aqui de estudo do texto? É uma atividade com perguntas. Para cada tópico, existem 3 subtópicos. Eu fiz uma pergunta para cada subtópico. Inclusive, gente, usei perguntas que estão na própria lição, na parte final, onde ela direciona ali para os alunos responderem, que às vezes a gente vai deixando essa prática de lado, né? Mas eu trouxe algumas das que já estão descritas lá também. Então, aqui você vai pedir, dar a folha de ofício para ele, pedir para ele colocar o nome dele, aí do tópico 1, que é a palavra de sabedoria. O subtópico 1 vai discutir o conceito. Aí você vai dizer, explique com suas palavras o conceito de palavra de sabedoria. Então, ele vai ler, vai entender e do jeito dele ele vai colocar lá no papel. Aí depois ele vai responder o 2. O subtópico 2 vai falar sobre a Bíblia e a palavra de sabedoria. Aí você vai pedir, cite 2 exemplos de sabedoria vindos aí de Deus no Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento. A lição traz aí detalhadinho os exemplos e o porquê que representa a palavra de sabedoria. Eles só vão citar os exemplos. O que você pode fazer depois que eles responderem tanto a 2 e a 3 e aí fecha a resposta do tópico 1 e você vai fazer o comentário? Aí você pode fazer o comentário aqui por que esses exemplos representam exemplos de dom da sabedoria, ou perguntar isso para eles. Eles mergulharam, fizeram a leitura e do jeito deles eles vão falar. Você vai refinando e aprimorando. O subtópico 3, uma liderança sábia. Qual a consequência que pode existir se houver uma confusão entre o desejo pessoal no uso do dom da palavra de sabedoria em uma situação de aconselhamento pastoral ou na orientação do ministério espiritual? A lição traz o seguinte, que o dom de sabedoria vai ajudar nesses 2 processos, de aconselhamento pessoal e na orientação do ministério pessoal. A lição não traz a resposta de qual é a consequência, mas aí você vai pedir que eles construam. Imagine uma pessoa que precisa fazer esses 2 processos, aconselhar alguém ou um pastor que vai orientar alguém. Imagine que ele, ao invés de usar do dom da palavra de sabedoria, caso, Deus tenha concedido isso a eles, eles usem de falar do desejo pessoal deles, do entendimento deles a respeito daquela situação que a pessoa está vivenciando. Olha só que catástrofe que pode ser deles, a seu bel prazer, falar do que eles entendem, do que eles julgam, sem levar em consideração o direcionamento de Deus, para aquele momento. Então, eles podem falar dessa consequência. O tópico 2, palavra da ciência. O subtópico 1 vai trazer o conceito, o título é o que é, e aí a pergunta que você vai fazer é, explique com suas palavras o que é o dom da palavra da ciência, na lição está lá bem descrito. O 2, qual a função do dom da palavra de ciência, também tem a resposta na lição. E o 3 também que está facinho, cite 3 exemplos bíblicos de pessoas que foram usadas com o dom da ciência. Tanto, como eu falei, tanto você pode perguntar para o aluno aqui, para aprimorar a resposta dele, ou você complementa, professor. Por que esse é um exemplo de pessoas que foram usadas com o dom da ciência? E ali ele vai completando e a lição vai trazendo tudo isso, para não ficar só o exemplo pelo exemplo solto. É hora de você aprofundar sobre isso. O tópico 3 vai falar sobre discernimento dos espíritos. No subtópico 1 eu coloquei sobre o dom de discernir espíritos, que é o título. De acordo com a leitura da lição, explique o que é o dom de discernir os espíritos. E mais uma vez ele coloca a resposta. No 2, as fontes das manifestações espirituais. Quais as 3 origens das manifestações espirituais no mundo? Ele vai citar. E aí o professor pode aprofundar. E a última pergunta, que é no subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais, explique o que entendeu sobre esse subtópico. Mais uma vez, é uma pergunta mais reflexiva.
Agora, o que é que eu quero ressaltar para vocês? Eu preciso deixar isso muito bem claro e eu vou repetir, tá? Não peça para que eles respondam essa atividade tudo de uma vez só. Passo 1. Você vai pedir que ele leia o tópico 1 e responda somente as 3 perguntas relativas ao tópico 1. Ele respondeu, não é para ele responder ainda o tópico 2, não. Aí é hora de você trabalhar o tópico 1, pedir que eles leiam. Pede para um aluno ler a resposta do 1, outro ler a do 2, e assim você vai tornando um ambiente interativo e não fica só um participando, né? Depois que eles leram, você vai complementando as respostas, trazendo o que a lição traz e aprofundando diante dos estudos que você fez. Pronto, concluiu o tópico 1, agora é hora de você falar do tópico 2. E assim você vai seguindo esse passo a passo, certo? Eu espero aí que tenha contribuído, tá, para o processo de vocês e que vocês consigam aplicar esse modelo aí de atividade, de estudo do texto para qualquer outro tema da lição. É só você ir fazendo perguntas aí em cima da temática que você vai abordar, tá bom? Então, fiquem com Deus e compartilhem aí com mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas.